última vez que a gente conversou, um ano atrás, mais ou menos, a gente fez uma live só eu e você, e a gente conversou, e você falou, pô, Brigadeiro, tu não vai me dizer que você acredita em um projeto globalista da China, o caralho. Tu segue não acreditando nessa porra? Claro, com certeza. Você não acredita... de conspiração, cara. Tá doido, rapaz. Cara, tá doido? Se os caras fizerem isso, eles são muito burros, porque a China nunca cresceu tão pouco quanto agora na pandemia. Mas você não acha que eles já não fizeram? Veja só, se for Reino Unido, Estados Unidos até era Obama, sim, mas Reino Unido, os principais países europeus, cara, as principais, digamos, subsidiárias, as empresas de serviços de telecomunicação, fornecimento de água, cara, tudo majoritariamente em questão questão acionária mesmo, garantida, comprada pelos chineses, empresas conglomerados chineses. E na China existe uma lei que é cívico-militar, onde toda empresa ela é obrigada pelo Partido Comunista Chinês, que comanda aquela porra lá, a dividir, compartilhar todas as suas informações ipsilíteres com o governo chinês. Né? E eles usam isso até para a questão da guerra mercadológica em si mesmo, de espionagem industrial, etc, etc. Você não acha que só... Eu não estou falando de projeto globalista, eu não acredito que os chineses vão atracar aqui na praia de Balneário Camboriú, fuzilar todo mundo e tomar o país assim. Não, isso aí eu acho uma doideira, não vão fazer. Agora, dominar por meio de controle das principais empresas mesmo. Sim, não, vamos lá. Informação todo mundo quer, né? Os Estados Unidos, a Rússia, as grandes potências sempre correram muito e investiram muito em informação. Cara, você pega as histórias dos grandes espiões, cara, guerras foram definidas por causa de informações que esses caras trouxeram, né? Você pega, principalmente no Oriente Médio ali, cara, o que tem de espião palestino no lado judeu e espião judeu do lado árabe, tem um monte, né? Então, eu não acho que a China não queira a informação de tudo quanto é lado que ela puder conquistar, não acho isso. O que eu acho assim, e também não nego, muito pelo contrário, que a China seja uma ditadura comunista que, cara, usurpa seus cidadãos, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, a China vai dominar o mundo comprando empresa estrangeira, isso não vai acontecer, porque as empresas, quando fora da fronteira da China, elas respeitam as leis daquele país, né? Você quer um país mais preocupado com soberania nacional do que os Estados Unidos? E o que esses caras fazem? Se o chinesinho chegar lá cheio de grana, querendo comprar, querendo investir, traz aí, meu. O cara árabe, os árabes, cara, os mesmos caras lá do próximos do Osama, que derrubaram as Torres Gêmeas. Se chegar um sheik árabe lá e falar, meu, quero tantas ações dessa empresa que compra, venha, seja bem-vindo, né? Então, eu acho que tem, assim, uma fome por informações, eu acho que tem, assim, um governo completamente autoritário dentro da China, mas eu acho que, eles não têm a capacidade de nominar questões globais por conta da própria soberania nacional de cada país, e 2, eles não são tão fodas assim, a ponto de planejar uma ação que vá, assim, prever todas as jogadas mundiais dentro de cada país para que eles se fortaleçam, sei lá, com a fraqueza dos outros, porque eles também enfraqueceram. O chinesinho, ele tá preocupado em fazer capinha de celular e vender e ganhar mais dinheiro, cara. Não é, ele não quer outra coisa que senão isso. Então eu não acho que tem ali uma teoria. Outra coisa também, que eu não nego, que existe, você pegar milionários como Jorge Soros, um cara como esse, ele quer realmente fazer uma revolução cultural esquerdista a nível global? Quer, isso é inegável, ele financia esse cara paga o movimento gaysista, blá blá blá, o movimento tem um aqui que é muito famoso, caralho, esqueci o nome, Quebrando o Tabu. O Mídia Ninja, os caras, ele paga, ele chega e fala, eu pago, você abre a conta dos caras lá, tá lá, né? Agora, esse cara, ele, sei lá, é que aí que já começam aquelas teorias, né? Não, porque aí o MEC tem uma matéria na escola que o Jorge... Não, aí já é demais, aí eu acho que realmente... Então, eu acho que algumas extrapolam. Agora, eu acho que assim, por exemplo, nessa questão que a gente tá vivendo da pandemia, em determinado momento pressionaram muito o Trump, você tem que retaliar a China, e aí ele mesmo falou, cara, como é que eu vou retaliar se 89% dos medicamentos que são consumidos nos Estados Unidos são produzidos na China? Então, eu acho que o controle que a gente está falando, quando eu falo de projeto globalista, e quando eu falo de projeto globalista, eu enxergo 3 projetos que são concorrentes entre si, o sino-soviético, o islâmico que você falou, e o
da elite metacapitalista mesmo, de George Soros, e aí são 3 motivações diferentes, na minha opinião. Uma motivação estritamente política, outra econômica, uma econômica e política, uma econômica e uma de cunho religioso. Mas eu acho que esse controle, cara, ele pode ser feito completamente à distância. Vamos lá. O Arthur, ele é governador de São Paulo. E eu tenho, a Marcelo Brigadeiro Corporations tem maioria majoritária, tem uma participação majoritária acionária na Sabesp, nas principais organizações, nas principais empresas de São Paulo. Cara, quem dá as cartas sou eu. O Arthur vai ser obrigado a estar comigo. Do Brasil. Por exemplo, primeiro que é muito difícil uma empresa, né, de água, de você ter as suas ações majoritariamente compradas por alguém estrangeiro. Os próprios caras de dentro do país não iriam gostar disso, certo? Até por uma questão cultural, não digo nem só chinês, vamos supor que tem um monte de norueguês. Pô, chega aqui um monte de norueguês que quer comprar a maior parte da Sabesp. Não, peraí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que tivessem, as leis dessa empresa são as leis do Brasil. Por isso que eu não tenho medo de privatizar a Petrobras, de abrir mercado, muito pelo contrário, eu nesse aspecto, eu sou muito parecido com, até os esquerdistas americanos não ficam com isso, não, os setores estratégicos, não abre. Isso não significa negar uma política de proteção de informação. Eu não acho legal, por exemplo, nós termos aqui reconhecimento facial nos aeroportos de uma empresa chinesa. Já não é bacana, né? Aí você fala, porra, por que vai acabar o Brasil? Não, mas, evita, cara. Então, isso aqui já é demais. Aqui, as regras do Brasil, nós pretendemos aqui deixar com empresas nacionais. Então, nesse aspecto, eu acho que dá pra gente ir medindo, né? Eu não nego que tenham pessoas ou grupos com essa intenção, mas eu acho que é extremamente difícil do cara conseguir fazer isso, uma vez que os países têm a sua soberania nacional aí. Mas olha só, desde que o homem é homem, ele tenta dominar a porra do mundo. Então, sempre na história vai ter uma cultura dominante que foi icônica naquele período. Antigamente, era a base de guerra. Hoje, é a base da economia. Então você vai dominando, vai se infiltrando nas economias de outros países, derruba politicamente governos, etc. Ou seja, cara, todo mundo, quem tiver com a carta na mão, ele vai tentar ser o dono do jogo. Rússia, China, todo mundo quer dominar. Rússia, China, Estados Unidos. Se você for perguntar para um cara da Somália, ele vai falar que quer dominar a porra do mundo e assim por diante. A única forma da gente realmente se proteger é parar de ser baba-ovo, porque o Brasil, parece que a política brasileira quer ser baba-ovo dos outros, principalmente dos Estados Unidos. Enquanto a gente não desenvolver tecnologia, não criar uma base educacional forte no país, só resta o que pra gente? Ser baba-ovo e ficar à mercê de política externa. É que tem uma diferença fundamental, né? O domínio por meio de guerras, exército, poder militar, você força o cara, cheguei na tua aldeia aqui, meu exército é gigante, você vai me obedecer ou você vai morrer? Não, vou te obedecer. Na questão econômica, não. Na questão econômica, você só é beneficiado se você oferecer algo que a pessoa quer de maneira espontânea. Então você fala, porra, a Apple é gigante. É claro que a Apple é gigante, só que por causa da Apple, eu quis comprar um celular deles para poder fazer uma live aqui. Né? Você fala, porra, sei lá, a Sinovac. A Sinovac vai ficar gigante. Porra, ela mas o que ela ofereceu? Uma vacina que eu quero a vacina para eu me proteger de uma doença, não sei o que lá. Então, eu realmente acho que, por ter essa diferença fundamental das questões econômicas, elas partirem da demanda e não da força, você tem sempre o benefício vindo. Né? E de novo, o que você não pode ter, porque aí sim você tá perigosamente flertando com o domínio de outras empresas. Você não pode fechar mercado. Então, por exemplo, o que não poderia acontecer? Vamos supor que sei lá, a China tem uma empresa de celular fodida que faz teletransporte. Pô, todo mundo quer o celular dos caras. Aí eles chegam aqui, bom, já que foi a primeira a chegar, nós vamos fechar e ninguém mais vai poder produzir celular que faz teletransporte. Não, tem que deixar aberto. Se vier outro e aprender e fazer, beleza, deixa a concorrência comer. Então, eu acho que nesse aspecto existe uma diferença. Só sem querer interromper, bateu uma hora
Eu não sei como que você faz para finalizar, você lê os chats aqui, que é pra gente não estender. A gente só manda todo mundo pro caralho e foi. Eu bati o print.